tentado vender o Felipe Coutinho para jogar no seu time. Só que o Felipe Coutinho tem um salário anual que gira em torno de 9 milhões de euros. Ei. Tipo o nosso Zupac. O 9, né? 9. Nem milhões, nem euros. Aí está o grande problema. É só isso. É só apresentar. É claro, opa. Mas na verdade, no caso do Coutinho, existem algumas etapas para essa possibilidade de virar real, né? Porque assim, o Coutinho quer voltar ao Brasil. É verdade. O empresário do Coutinho é o Kia, que tem uma ótima relação com o Corinthians e facilitaria o negócio. Também é verdade. O Corinthians tem interesse em receber o Felipe Coutinho. Também é verdade. Mas aí começam as barreiras, né? Primeiro, tem janela aberta no para a gente passar a conta para o torcedor que está em casa. 9 milhões de euros por temporada. É isso. Isso dá 50 milhões de reais por temporada, que vai bater uns 4 milhões de reais por mês. Tá louco. Mas eu acho que a diferença do Coutinho é que eu imagino que o Coutinho não viria comprado, né? Não acredito. Então, assim, facilitaria, porque o Claudinho... Pagar o empréstimo. Porque no caso do Claudinho, você já vai pagar mais do que esse valor para comprar. Sim. Para comprar, né? Mas é mais novo, né? Sim, mas ainda teria o salário. Aí o salário. O Coutinho seria o salário. A relação entre o Coutinho e o Corinthians é essa. A do Claudinho é muito semelhante ao que vive o Flamengo agora para trazer de volta o Gerson. Tem que pagar lá 20 milhões de euros. Mas no caso do Coutinho, assim, tem janela aberta na Europa, que não é a janela mais aquecida, mas tem janela. Então, assim, se pintar algo de Europa, o Coutinho vai preferir ficar na Europa. Então tem janela para esperar. Depois da janela esperar, tem que ver se o Aston Villa topa emprestar para o Brasil. Depois do Aston Villa topar voltar para o Brasil, emprestar, tem que ver se o Coutinho topa reduzir, como disse o Pascoal, drasticamente o salário. E ainda assim tem uma quarta etapa, que é o Corinthians provavelmente encontrar alguém para ajudar a pagar. Porque assim, o Corinthians contratou o William, do Chelsea, do Arsenal, por um valor alto, acima do que o Corinthians costumava pagar aos demais jogadores, e o Corinthians contou com um patrocinador, que era uma empresa de criptomoeda, que pagou quase tudo aí do salário do William. Então tem muitas etapas a serem... A do Paulinho, então não existia empresa. Tomou um calote milionário da empresa. Então, assim, existem várias etapas a serem cumpridas. Eu não acho que é o modelo ideal. O ideal seria o Corinthians ter condições de contratar um jogador desse ou não contratar, porque não é saudável. E o Corinthians tomou um calote da empresa que ia ajudar com o Paulinho, e aí vira um Deus nos acuda. Mas, assim, o Coutinho tem vontade de vir? Tem. O Corinthians tem vontade de tê-lo? Tem. Só que existem muitas etapas a serem cumpridas nesse caminho. Agora, assim, em relação às duas contratações, independente de salário, de valores, assim, eu acho que o Claudinho, se o Palmeiras tiver essa condição para fazer esse esforço, cai como uma luva, acho que acrescenta muito na equipe. O Palmeiras vai realmente continuar com a hegemonia, como o Zinho falou, até mais. O Felipe Coutinho, no Corinthians, eu não sei, eu gostaria de ver o Felipe Coutinho no Brasil, jogando aqui, que sem dúvida alguma elevaria o nível do nosso futebol. Mas se ele gastar uma grana, gasta para segurar o Yuri Alberto. Também acho. Ele e Renato Augusto jogando juntos no mesmo time. A não ser que o Coutinho jogasse aberto pela direita, mas é outra característica. Sim, eu acho que se o Corinthians tem uma bala ali para gastar. E tem que ser... Pois banjar. Vai no Yuri Alberto. No Yuri Alberto. Porque já tá lá, já é jovem. Sem dúvida alguma. O que vai ser dificílimo também manter o Yuri Alberto. Também, porque o valor também é, né? Não é difícil manter o Michael. 20 milhões de euros. Tem que pagar o Michael Tem o também. Bueno, tem o Michael, tem muito boleto. Tem muito B.O. para Ixi, resolver. Maria, hein, senhor? O boleto não para, né? Nossa! Você tem uma certeza na vida. Não, Duas certezas na vida. O Corinthians não tem dinheiro para sonhar com isso. Não tem, Zinho? Gente, não tem. Você está falando de 4 milhões de reais por mês? Um jogador de 30 anos, que você não vai ter um retorno. Você vai ter um retorno esportivo se ele voltar, encaixar. O William veio e não deu o retorno. O William que já era da casa. O Coutinho vai chegar, ótimo jogador, craque de bola, gosto muito, mas tem que chegar para se adaptar de novo ao futebol brasileiro. 30 anos. Não tem um retorno financeiro para o clube. Não é um jogador que vai ser vendido depois. 4 milhões por mês, um time que tem uma dívida de quanto? O Corinthians tem uma dívida de 1 bilhão? Quase isso. Eu acho loucura. Assim, você tem que ter os pés no chão. Esse dinheiro aí contrata 4 jogadores. Zinho, mas é do nível do Coutinho?
Se ficar o Yuri, vai dar o retorno, de repente, até maior do que o Coutinho, que é craque de bola. Mas tem que retornar com 30 anos, está se machucando muito, não foi para a Copa por causa de contusão. O Palmeiras, a gente está falando de um Claudinho de 25 anos. Tem retorno financeiro, se ele continuar bem, jogar bem. Acho difícil também vir. Acho muito difícil. Pagar uma grana que tem que pagar o salário por mês. E olha que estou falando do Palmeiras, que nem se compara financeiramente à condição de Palmeiras e Corinthians hoje. O Coutinho tá com 30 anos, mas não é nem a questão da idade, né? É da condição física e número de jogos que ele fez aí nas últimas temporadas. Pessoal, quero agradecer aqui a participação de todos.